Cineleigos, bem-vindos a mais um Cineleigos News, seu resumo semanal de notícias aqui da Cineleigos, tá? Não conhece a gente? Prazer, meu nome é Zé Lucas, temos aqui a Cineleigos, que é um podcast semanal, e além disso tem vários conteúdos como este, que é o Cineleigos News, tem o Cinema com Leigos, tem o Cineleigos Review, então assim, deixa um like. Curte o vídeo, né? Deixa um like, né? Então é isso, curte o vídeo, se inscreve, ativa as notificações, tá? Pra chegar sempre no celular quando tiver vídeo novo, tá? Que tem vídeo novo todos os dias. Os grandes, obviamente, são só segunda, quarta e sexta, né? E sábado às vezes. Mas os pequenininhos, os shorts, todo dia tem, tá? Pelo menos um tem aí na sua timeline, então aperta aí pra você não perder nenhum conteúdo nosso, tá? E de novo, muito obrigado. Agora temos 1000 inscritos, mais de 1000 na real, né? Pô, maravilhoso, gente. O apoio de vocês mantém a Cineleigos viva e chega a mais pessoas, tá? Então, importantíssimo você deixar o like, tá? E não foi pra isso que você parou pra ver esse vídeo, né? Pra ver eu agradecer vocês, embora é sempre bom agradecer, né? Mas enfim, você quer ver notícia, então tome notícia, vambora! Começando com o polêmico trailer de Shrek 5, né? Acho que é esse o nome do filme, não tem nada, né? Só Shrek 5. Que muita gente, incluindo eu, estranhou muito o design do Shrek, né? Ficou ruim? Ficou bom? É difícil falar, assim. Eu entendo. São várias coisas, vamos por partes. Primeiro, o design do Shrek original, do primeiro filme, ele é muito estranho. Só que, como o filme é tão bom, tem um ritmo tão bom, e tem essa pegada de ser um filme estranho, combina muito, tá? Então assim, quando você for rever o primeiro filme, você vai ver. As animações são bem datadas, o design do Shrek é meio escroto mesmo. Só que assim, aquilo criou a identidade do Shrek pra gente. Tanto que do 1 pro 2 tem um salto, melhora muito mais o design dele. Fica muito mais ali arrumado. Eu não vou entrar em tantos detalhes que o Gaveta, sabe, conhece o youtuber Gaveta? Ele falou muito sobre isso no vídeo dele. E eu não tenho a qualidade de design pra falar igual ele falou, tá? Mas é isso. Ele evolui um pouco mais o Shrek pra um design menos estranho, né? E aí depois tem o 4, 5... Não, 4 não. É 3 e 4, né? Que são os 5. Então assim, passou-se esse tempão. E nesse tempão aconteceu o filme do Gato de Botas, né? Que foi uma grande mudança de design nas animações da DreamWorks. Então, assim, eu entendo que esse design do Shrek que incomodou a mim, incomodou a você, é pra fazer sentido com o design do Gato de Botas. Porque o segundo filme termina com ele chegando então tão distante. Então, assim, é isso, gente. Infelizmente, a internet pode fazer campanha, que nem fizemos com o Sonic, que deu super certo. Mas eu acho que aqui vai fazer sentido com a nova estrutura de design, a nova jeito que eles querem contar os personagens e como eles querem mostrar esses personagens, tá? Então, assim, não vai ter um ponto importantíssimo, tá, gente? Esse filme é pra você que viu Shrek 1 no cinema? Mas lembre-se que tem uma geração nova chegando, então também é pra eles, tá? Então esse design também pensa nisso. Não estou passando pano, tá? Eu não gostei, mas eu entendo o motivo. É mais ou menos isso. Segundo Deadline, Homem-Aranha Um Novo Dia vai ser uma das maiores bilheterias dos últimos anos, só em pré-venda, tá? Claro que o Homem-Aranha sempre vai fazer bilhão. Essa é uma regra bem colocada pra todo mundo, tá? Porque assim, é um herói que todo mundo se associa, é um herói povão, nesse sentido, né? Pô, a gente consegue ver um cara passando perrengue, e nesse filme ele vai passar mais perrengue que ele passou nos outros 3 filmes, né? O Homem-Aranha do Tom Holland. E assim, cara, é um fenômeno, né? Não tem como. E até eu queria falar do trailer, mas vou segurar, porque o Leandro vai fazer um vídeo específico sobre isso, tá? Então, importantíssimo você seguir a gente, tá? Quando sair o vídeo, a gente vai postar aqui, você vai chegar, vai ter notificação pra você ver esse vídeo nosso falando sobre o trailer. Mas assim, é isso, cara. O Spider-Man aí virando Spider-Man. Eu já comecei com esse negócio, também dá uma polêmica, né? Porque no jogo é Spider-Man. No jogo do PS4, PS5. Na série do Spider-Man Noir, Spider-Man. E agora? Você vai chamar de Homem-Aranha ou de Spider-Man, né? É aquele mesmo negócio do Superman, né? Antes era Super-Homem, e aí depois, agora todo mundo fala Superman e ninguém mais liga pra isso. Então essa padronização do nome global eu acho que vai rolar, tá? Com o Homem-Aranha. Já lamento aí. Mas é isso, gente. Vai ser um grande fenômeno de bilheteria, tá? Tenho certeza disso. Falando em bilheteria, Obsessão bateu 300 milhões de dólares. Cara, um filme de terror, né? Inclusive tem review, tá? Se quiser ver, o Leandro falou sobre ele. É só procurar no YouTube da Cineleigos, vai achar o vídeo, tá? Que é um grande sucesso, né? E assim,
a gente tá vendo cada vez mais filmes de terror diferentes, né? O terror teve várias ondas conforme o cinema foi avançando, né? Teve a época dos filmes slasher, né? Que todo mundo tinha que ter um vilão, um monstro que picota todo mundo, que não deixa ninguém transar, esse tipo de coisa. Depois foi vindo para um caminho de terror mais do paranormal, né? Eu lembro quando Atividade Paranormal chegou no cinema, que foi aquela maluquice. Teve também o fenômeno da Bruxa de Blair, né? Que é aquele negócio de você fazer o documentário fake, né? A pessoa se filmando ali, a câmera balança, esse rolezinho assim, que ficou muito caracterizado. Vários filmes foram para esse caminho. E agora a gente tá numa época de filme de terror que eu gosto, cara. Porque assim, eu odeio terror, tá? Então pode ser que o errado seja eu. Mas eu gosto porque esses filmes, eles não são só sobre dar sustinho, sabe? Eles têm toda uma história construída por trás. Então eu acho que isso é o grande diferencial para esses filmes cada vez mais chegarem em premiações, por exemplo, né? A gente teve no Oscar também os últimos anos indicados de filme de terror. Então assim, pô, Hereditário não ganhou, né? Esse que é a maluquice, né? Nem a atuação... Eu não fugi o nome da atriz agora, vou colocar o rosto dela aqui. Mas, enfim. É isso, cara. Eu acho que vivemos uma grande fase do terror, tá? Inclusive em séries, né? A gente tem aí a série do Derry, né? Do universo do It, que foi muito aclamada, né? Então, assim, legal, cara. Ver o terror dando essa guinada e eu vou continuar não assistindo, porque eu tenho muito medo de terror. Mas a obsessão, falar pra você, eu tô muito curioso pra ver, principalmente depois da review do Leandro, tá? Que você vai assistir quando você terminar de ver esse vídeo aqui. E saiu mais um trailer de Minions, né? Minions e Monstros, a continuação dessa saga monstruosa, né? Trocadilho. Mas dessa saga gigantesca de Minions, né? É um filme que faz muito dinheiro, né? Minions é uma fábrica de dinheiros que a Animation tem. Embora até a Nintendo tenha na mão agora, né? Então ela tem várias fábricas de dinheiro na mão. Mas, cara, eu não gosto de Minions, tá? Nunca gostei, nunca me pegou o meu voto favorito. Eu sei que talvez o errado seja eu, e provavelmente sim, eu sou errado. Mas esse aqui eu achei diferentão, só esse rolê, né? De eles ir atrás de vários monstros, pô, invocaram o Cthulhu pra poder ajudar. Então, assim, eu acho que pode ser algo mais interessantinho, assim, mais diferente do que a gente viu na saga até agora, né? O Minions, eu cheguei a ver o primeiro filme do Minions, que, pô, é legal, mas... Cara, eu sempre tenho a impressão, nas coisas de Minions, que, tipo... Era pra ser um curto e virou um filme, sabe? Que eu acho meio cansativo. Porém, de novo eu repito, o errado sou eu. Porque faz muito dinheiro e a criançada ama, né? Então, assim... Pelo menos esse parece ter uma coisa mais interessante, né? Vai ser eles descobrindo vários monstros aí. Pô, tem Ciclope, tem Lula gigante, tem... Esse negócio amarelo, que eu não sei o que é isso. Tem monstro coelhinho, tem de tudo, sabe? Então parece bem divertido pra você levar a sua criança nas férias aí, né? Pra assistir um filme legal. Mas acho que é mais ou menos isso. Eu não tenho muita opinião formada, eu não gosto muito de Minions. Mas e vocês? Comenta aí. Acharam diferente essa ideia? Parece ser interessante. Não é Natal ainda, mas teremos Grinch 2 com Jim Carrey, tá? Confirmadíssimo aí. E inclusive vai voltar também o diretor do primeiro filme, o Ron Howard, e um dos roteiristas do filme é o Jeff Schaffer. Ele é do Curb Your Enthusiasm, uma série engraçadíssima lá do HBO Max, tá? Se quiser ver depois. E cara, é isso, né? Tem história pra contar? Eu não sei, eu nunca li Dr. Seuss. O que eu sei do Grinch é que eu fui no filme, e é isso. Mas eu acho que dá pra adaptar muita coisa, dá pra inventar uma história completamente nova. Eu acho que, assim, pra mim é um dos top 3 filmes clássicos de Natal, né? Ele, com Esqueceram de Mim, o 1, né? O 2 é bom também, mas acho que o 1 é mais legal. E Duro de Matar, né? São os filmes de Natal, brincadeira. Mas é isso, cara. Grinch 2 e... Pô, eu acho que, assim, o Jim Carrey tem muitos filmes bons, né? Vamos colocar bem claro isso. Mas eu acho que Grinch é um dos melhores dele, né? Porque, assim, além de tudo, de ser uma história legal, uma história que tem ritmo, uma história que é divertida de ver, e tem umas mensagens comunistas no filme. Senão o pessoal vem aqui, chamou Grinch de comunista. Mas, brincando, tá, gente? Brincando. Mas, inclusive, tem uns cinelegos, tá? Falando sobre Grinch, que a gente brinca sobre isso. E assim, é muito engraçado porque... Esse filme, o Jim Carrey, ele tem toda aquela questão da maquiagem, né? Ele tem as próteses no rosto. Mas vocês já viram uma entrevista dele fazendo a cara do Grinch? Não precisava de prótese, tá? E agora que ele tá mais velhão, não precisa nem por maquiagem, né? Ele já tá com a cara enrugada, assim, coitado, né? Mas é isso, gente. Grinch 2 chegando. Eu fiquei muito feliz com a notícia. Não tenho tanto medo de matar um clássico, porque é o mesmo diretor e os roteiristas são bem legais também. Então, vamos ver. Fiquei surpreso com a notícia. Não esperava realmente ver isso. E pode ser algo muito bom, tá? Não sei se para esse Natal, tá? O filme ainda não tem nenhuma data.
Mas em breve cheguei. Tomara que seja preço, dá tempo, né? Fazer um filme pra esse Natal, né? Confirmada a continuação de um dos melhores filmes brasileiros dos últimos anos, tá? Chico Bento vai ganhar continuação. Se você nunca viu Chico Bento e a Goiabeira Maravilhosa, tá disponível lá na Prime Video. E, cara, é um filme muito, mas muito engraçado. O Isaac Amendoim, que faz o Chico, é um monstro. Ele é muito bom, cara. E ele começou aqui no TikTok, né? Com os bichos da fazenda dele. Então, assim, muito maneiro essa figura do cinema brasileiro, que é o Isaac Amendoim. Mas, cara, não é só ele, tá? O elenco todo é maravilhoso. O menino que faz o Zé Lelé é uma loucura. Cara, as melhores cenas, as mais engraçadas são com ele. E assim, é isso, cara. Pô, eu acho muito da hora esse universo da Turma da Mônica ganhando filmes bons, né? O Turma da Mônica Laços eu já acho muito bom. Tem o Turma da Mônica Lições também, que é muito bom. E não vejo a Turma da Mônica Jovem, que é muito ruim. Mas, enfim. Cara, a Maurício de Souza tem todo esse poderio, né? De grandes histórias a serem contadas no cinema também, né, cara? Então, assim, pô, tomara que continue caindo mais e mais coisas. E também esqueça a biografia do Maurício de Souza, né? Que, pô, tinha grandes ideias e péssima execução, né? Também tem review nossa lá no Cinelegos, tá? Mas é isso. Eu estou curioso e ansioso para Chico Bento 2 e esse eu vou no cinema, tá? Steven Spielberg respondeu que nunca vai fazer um filme para Netflix, embora ele tenha feito o negócio de dinossauro, né? Mas não um filme. Mas enfim, porque para ele o cinema é o principal local para se ver um filme. E claramente a Netflix está falando que não. O principal lugar para ver o filme é na sua casa. Essa polêmica que eu acho vazia, eu acho que sim, tem que ter o cinema, tem que ter o streaming, tem que ter as duas coisas. Eu acho só assim, você tem produções que você precisa lançar no cinema, que tem que ser vistas no cinema, porque tem todo o rolê de ir ao cinema. Eu, pô, tô no Cineligos, né, não posso nem falar tanto mal de cinema nesse sentido, mas tipo, eu entendo que o público do cinema também tá difícil, hein, gente? Vamos desligar o celular e parar de conversar durante o filme? Mas, dito isso, a experiência de ir no cinema, pô, se deslocar, de ter filmes bons também, vamos colocar isso, porque a gente tá vendo uma série, uma sequência aqui no cinema, que é muita continuação de filme que ninguém nunca pediu. Então, assim, tá com pouco público, mas alguém pediu pra ver esse filme? Esse filme vai contar algo que vai atrair um público? Esse que é foda, né? Eu acho que precisa ser vendido melhor os filmes que estão no cinema também, sabe? E assim, esse posicionamento do Spielberg, eu acho justo, honesto, que ele faça isso. Que assim, lança o filme no cinema, cara. Mantém, nem que seja por um mês. Eu sei que deve ser caríssimo fazer isso, né? Mas faz isso e depois você faz pro streaming, sabe? Eu acho que os filmes que podem ter as duas mídias faz sentido, acho que vale a pena, sabe? Agora, se um filme mais barato, um filme mais encomendado, assim, lança no streaming direto, não precisa ir no cinema, sabe? Então, assim, eu acho que é uma discussão que eu não gosto de entrar nela, porque eu acho que não tem resposta certa. Mas acho que o cinema tem que ser o principal local para lançar filmes, tá? E aí, o tempo de chegar dele no streaming ou não, aí depende, sabe? Então, é isso. Eu me embananei um pouco para responder essa pergunta e entrar nessa polêmica, mas eu quero ouvir de você. Você concorda com o Spielberg? Os filmes têm que sair pro cinema? Ou você concorda com a visão da Netflix que os filmes têm que sair pro streaming? Ou você é como eu, em cima do muro, que acha que depende? Comenta aí, quero ver. Esse é um tema legal pra te bater um papo aqui nos comentários. E na continuação de 11 Homens e um Segredo, podemos ter Wagner Moura como vilão do filme, tá? Olha aí que interessantíssimo. Pô, mais um grande ganho pro cinema brasileiro. Eu sei que você que não gosta do Wagner Moura vai falar aqui por sua questão política. Mas, cara, é muito importante termos atores brasileiros em produções não só... produções mais ou por sérias assim, mas você vai entender o que eu quero dizer. Em blockbuster também, cara, é importante estar com nossos atores lá também para crescer cada vez mais, aumentar investimento, aumentar reconhecimento dos nossos atores, cara. Então, assim, é um filme que eu tava curioso para ver, o 11 Homens e um Segredo, porque ele promete trazer muita gente, né? Você não sabe nem o que é isso, tá? Vou explicar rapidinho. É um filme de assalto, né? Em que vários atores famosos da época de 2000, né? O filme estavam nele. Então, pô, tem Brad Pitt, tem Antônio Bandeiras, tem... enfim, vai ter um monte de gente pra falar aqui. Eu vou esquecer de alguém, vai ser mó zoado isso. Mas, assim, era uma grande reunião de atores famosos, tá ligado? Assim, que estavam em alta na época. Então, eu acho muito maneiro que esse filme volte e que, pô, com um brasileiro ainda com um papel importante, né, pra ser o vilão, né? Vamos ver se o Wagner Moura realmente vai efetivar isso, né? Tá na parte ali de boatos, tudo. Mas eu acho maneiríssimo, cara. E, pô, Wagner Moura...
é muito versátil, né? É um ponto que você pode gostar ou não gostar dele, mas reconhecer que ele é versátil, você tem que reconhecer. Então é isso, curioso pra ver se ele vai aceitar e como será esse filme, tá? E mudei de roupa, coloquei aqui a camisa do meu time do coração Corinthians pra falar sobre uma nova série que teremos na HBO Max, tá? Teremos a série sobre a democracia corintiana, será contada em 8 episódios. E, cara, eu não poderia estar mais orgulhoso e feliz disso, torcendo muito pra ser bem feita, bem produzida, porque é uma história fantástica, tá? Se você não sabe nem o que é isso, explicar rapidinho pra você, tá? Durante a ditadura militar no Brasil, o Corinthians, que tinha grandes personalidades, né? Sócrates, Birubiru, tinha o Adilson Monteiro Alves, que é uma figura importante, embora o filho dele seja um desgraçado, se uniram para fazer o Corinthians ser um time democrático, onde todo mundo que estava presente no Corinthians tinha direito ao voto igualitário, sabe? Então, vamos decidir se a gente vai fazer, sei lá, vai todo mundo dormir junto aqui pro jogo. Todo mundo vota. E se for sim, todo mundo fica. Se for não, a maioria, né, no caso, cada um vai pro seu caminho, sabe? Coisas pequenas que foram necessárias também para trazer de volta a democracia no Brasil, tá? Tanto que a foto mais icônica é essa que tá aqui no fundo, né? Que o Corinthians entrava em campo com os dizeres, né, de democracia e também incentivando a galera a votar, né? Então, assim, é um grande fenômeno do futebol brasileiro em geral. É uma história muito legal, muito complexa e, putz, cara, tomara que seja bom. Eu só peço isso, que seja bem feito, porque é uma história fantástica de futebol, cara. Futebol e política, sim, estão interligados. E esse foi o Cinelegos News de hoje. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua paciência. Até a próxima. E, ó, calma, antes de você sair, aqui do lado tá aparecendo um cardzinho pra você ouvir o Cinelegos dessa última sexta, tá? Que foi sobre o filme Amor e Outras Drogas, o filme com Anne Hathaway, com o Jake Gyllenhaal, e que o filme aborda muitas coisas, tá? Desde da questão da doença dela, que é a Parkinson, até sexo. Assim, vai lá pra ver, tá? Não sai do Cinelegos aqui não, vai lá ouvir. Se já viu o filme, é muito bom. Se você não viu, escuta nossa conversa. A gente não dá tanto spoiler assim, não. E não, te dá spoiler sim, não vou mentir pra você. Mas enfim, é isso, gente. Continua ligado sempre na Cinelegos. Já deixou o like, eu imagino, já se inscreveu. E agora aperta o sininho também, tá? Pra sua notificação, você já viu o nosso vídeo. É isso. Muito obrigado e até a próxima.